Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa série de pregações sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. No último vídeo, nós falamos sobre um assunto extremamente importante, que é o fruto do Espírito Santo. Lembrando que o fruto é o caráter de Cristo em nós. Uma vez que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo começa uma obra poderosa, um processo tremendo de nos transformar a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. E hoje nós falaremos do assunto que está intimamente relacionado com essa questão do fruto do Espírito, que é ser cheio do Espírito Santo. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que significa ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, verso 18, um texto bem conhecido, o apóstolo Paulo nos diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele faz uma comparação de uma pessoa embriagada pelo álcool com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe dizia assim: quando você vê um bêbado, passa para outro lado da rua. Isso faz muito sentido, porque uma pessoa embriagada pelo álcool, ela não tem consciência dos seus atos, porque ela está tomada pelo álcool. Da mesma forma, nós temos que entender que ser cheio do Espírito é ser dominado, controlado, dirigido pelo Espírito Santo. Então, a definição importante para entendermos essa questão de ser cheio do Espírito é: ser cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que os grandes homens de Deus fizeram o que fizeram porque foram cheios do Espírito Santo. Nós temos o exemplo do profeta Miqueias, que no seu tempo o povo de Israel, a tribo de Judá, estava afastada dos caminhos do Senhor, era um período muito difícil. E ele então, no capítulo 3, verso 8, nos diz que, cheio do poder do Espírito Santo, ele teve coragem e se posicionou contra as autoridades e os sacerdotes de Judá e de Israel naqueles dias. Nós temos no Novo Testamento, em Lucas 1,15, o profeta João Batista, último dos profetas, como diz Jesus, e a Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe ele foi cheio do Espírito Santo. Temos exemplo maior do nosso Senhor Jesus Cristo, que em Lucas capítulo 4, verso 1, quando ele saiu do Jordão após seu batismo, ele foi cheio do Espírito e foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado. E por último nós temos o exemplo de Saulo de Tarso, em Atos 9, 17, que se torna então o apóstolo Paulo, grande homem de Deus. E o texto nos diz que Ananias, um servo de Deus, impôs as mãos sobre Saulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Poderíamos dar outros exemplos. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos mostra o poder transformador, o poder capacitador do Espírito Santo. O segundo ponto importante para nós entendermos essa questão é propriamente o tema: como ser cheio do Espírito Santo. Queridos, é importante nós considerarmos pelo menos 3 pontos importantes. O primeiro é compreensão. Precisamos compreender a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Um objetivo maior desses nossos estudos, dessas nossas reflexões, é que você entenda que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, que o Espírito Santo é o Deus que opera hoje em nós. Mas há um ponto importante que eu gostaria de ressaltar nessa questão, é que nós, nosso corpo, nos tornamos santuário do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, está escrito: ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Então entenda que todos que recebem a Jesus como Senhor e Salvador
se tornam a habitação do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor, reconhecer como Senhor e Salvador, se não for obra do Espírito Santo. O segundo ponto importante para sermos cheios do Espírito Santo é a submissão. Uma vez que nós temos entendido que o Espírito Santo é Deus, nós temos que nos submeter a Deus. A palavra submissão é a junção de duas palavras, sob missão. Nós estamos debaixo da missão, debaixo do ministério, debaixo da direção, do trabalho do Espírito Santo. E nós precisamos fazer isso de maneira voluntária. Cabe a cada um de nós, a cada dia, nos submetermos mais à vontade do Espírito Santo. As nossas vitórias, ela está relacionada a isso. Há um texto em Tiago, capítulo 4, verso 7, que o apóstolo Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa vitória contra o nosso arqui-inimigo está em nós, em primeiro lugar, nos submetermos a Deus, nos submetermos à direção, ao controle do Espírito Santo. Outro ponto importante relacionado com esta questão de submissão está em entendermos que uma vez que em Cristo temos a natureza divina, o Espírito Santo habita em nós, mas não deixamos de ter a natureza carnal, a natureza pecaminosa. Nós continuamos pecadores, mas pecadores lavados, remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro, pecadores regenerados. Mas a Bíblia nos mostra que a nossa natureza carnal, ela se levanta contra a nossa natureza espiritual. E nós precisamos, então, submeter a nossa vontade à vontade do Espírito Santo. E o pecado impede o fluxo, impede a ação poderosa do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que uma vez que nós reconhecemos e confessamos os pecados, somos perdoados. Temos um texto em 1 João 1,9, diz: se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, entenda uma coisa, que nós podemos nos comparar a um cano. Se o cano estiver entupido, a água não passa. A água representada pelo Espírito não flui. Mas uma vez que nós reconhecemos e confessamos os pecados, o cano fica limpo, o Espírito flui, ele começa a operar através de nós. E é isso que nós precisamos entender quando se fala de submissão. E o terceiro ponto importante é andar no Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante, o apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e não satisfaçam os desejos da própria carne, da natureza pecaminosa. Um ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui, para que entendamos bem, é que andar no Espírito é andar pela fé. Você tem que crer que o Espírito Santo está em você. Você precisa crer que, a despeito de todas as nossas falhas, dos nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica de todo mal e que o Espírito está operando continuamente em nossas vidas. O texto de Efésios 5,18, quando fala sobre encher, nos dá a ideia de estar continuamente sendo cheios. Então veja, ser cheio do Espírito é um processo também poderoso em nossas vidas. Quanto mais cheios do Espírito, mais vamos produzir o fruto do Espírito, mais parecido seremos com Cristo, mais vamos dar o nosso testemunho tão importante nos nossos dias atuais. Meus amados, eu gostaria então de concluir este assunto orando, intercedendo por cada um, para que todos possam ser cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Pai amado e Pai santo, é no nome do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que eu peço agora que o Senhor possa operar na vida de cada um dos meus queridos que estão me ouvindo, para que cada um possa ser cheio, controlado, dirigido pelo Espírito Santo e produzir o fruto do Espírito, produzir as obras de um verdadeiro salvo para a glória do Teu nome. Meu Deus, nós temos entendido que ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito Santo, que nós temos que compreender a obra poderosa que o Espírito tem feito em nossas vidas, que nós precisamos a cada dia nos submeter
a vontade do Espírito Santo e andar pela fé no Espírito Santo. Temos que crer que o Espírito já está operando em nossas vidas. É Ele que faz a obra. Nós precisamos crer de todo o nosso coração, pois sem fé é impossível agradá-lo. Mas quando nós cremos, Deus opera. Em nome de Jesus, fale poderosamente a cada coração nesse instante. E eu quero dizer a você, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Levante a sua cabeça. E creia, o Espírito está operando na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, porque você em Cristo é muito mais do que vencedor. Amém e amém. Querido, querida irmã, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você coloque no teu coração justamente essa palavra. Eu sou cheio do Espírito Santo. Repita comigo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou controlado pelo Espírito Santo. Deixa Deus operar na sua vida. É o que eu peço e declaro sobre você. Por favor, meu querido, muito obrigado pela sua atenção. Mas continue nos ajudando. Continue compartilhando conosco esses vídeos. Eu creio que muita gente tem sido tocada e abençoada e a mente está sendo aberta para compreender a grande obra do Espírito nesses últimos dias. Lembrando que em Atos capítulo 2, eles estavam todos reunidos naquele lugar e de repente um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, essa é a vontade do Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, por favor, divulgue, entre no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e continue orando por mim, pela minha esposa, a pastora Roseli, pelo nosso ministério, para que Deus continue nos usando poderosamente. Eu quero declarar sobre você o melhor de Deus. E nunca se esqueça que você é muito mais do que vencedor e o Espírito já está operando na sua vida. Amém, meus queridos? Então, até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, a tua vitória é a minha vitória em Cristo Jesus. Amém.